Gálatas capítulo 4, versículos de número 4 e 5 para a nossa meditação, que nos diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eu vou repetir. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eu vou pedir a você que não repare esse barulho, esse ruído. O motivo desse barulho ou desse ruído que você está ouvindo neste exato momento é porque eu estou num lugar aberto. Eu estou aqui na laje da minha casa e em volta da minha casa moram alguns vizinhos que neste exato momento estão ouvindo uma música aqui e o som deles se encontra num volume muito alto. O som do vizinho aqui, melhor dizendo, se encontra num volume muito acima do normal. Por isso que você está escutando esse ruído ao fundo. Quem foi que disse essas palavras que se encontram no versículo 4 e no versículo 5 da Epístola aos Gálatas, no capítulo 4? Quem foi que disse isso? Foi Paulo. Paulo está falando aqui, ele inicia a sua fala aqui no versículo 4, falando sobre a plenitude dos tempos. E o que significa a plenitude dos tempos? É o tempo perfeito na história. O tempo determinado por Deus Pai para seu Filho nascer e mais tarde morrer pelos pecados do mundo, pelos meus, seus pecados, os pecados do mundo ou da humanidade, que é a mesma coisa. Então, a referência disso aqui se encontra em Gálatas capítulo 4, versículo 2, que a plenitude dos tempos é o tempo perfeito na história, o tempo determinado por Deus Pai para seu Filho Jesus nascer e mais tarde se entregar na cruz do Calvário, morrendo assim pelos pecados do mundo. Nascido de mulher. Quando Paulo está falando essa expressão nascido de mulher, Paulo aqui está falando da humanidade de Cristo. E Paulo está se referindo ao seu papel, o papel de Cristo, como a maior posteridade da mulher. Gálatas capítulo 3, versículo 16 e Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai falar sobre isso, sobre Cristo como a maior posteridade da mulher. Quando Paulo aqui está falando sobre nascido sob a lei, significa que Cristo estava sujeito à lei judaica, confirmando mais adiante sua identificação com todas as pessoas que estão sujeitas à lei. Depois você verifica lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19, que também é referência que está ligada a essa expressão que Paulo falou aqui sobre nascido sob a lei. Remir. Quando Paulo está falando aqui sobre remir,
ele está falando sobre resgatar. A palavra remir significa, ou é a mesma coisa de resgatar. A palavra remir aqui, ou resgatar, ela vem com o sentido de comprar do mercado de escravos. E é um termo usado somente por Paulo no Novo Testamento. Depois você pode verificar isso, tirar a prova disso em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Efésios capítulo 5, versículo 16 e Colossenses capítulo 4, versículo 5, que está ligado a esse termo usado por Paulo aqui no Novo Testamento, a qual ele falou sobre a obra de remissão e de resgate que foi feita por Cristo Jesus. O verbo aqui, remir, descreve o pagamento mais alto e definitivo de Cristo pelos pecados da humanidade. Esse pagamento foi a morte de Cristo na cruz, que liberta da maldição da lei e da escravidão do pecado os que creem em Jesus. E esse pagamento é decisivo, e sua consequente liberdade abre caminho para que os cristãos se tornem filhos de Deus. Embora haja somente um filho natural na família de Deus, Jesus Cristo. E Deus, por sua bondade, ele adotou todos os cristãos como seus filhos. Então entendemos que não somos mais escravos do pecado e nem filhos que estão sob a tutela da lei. Eu quero deixar aqui as últimas referências desse rápido estudo sobre essa passagem de Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Quero deixar aqui para a sua meditação, para você refletir, para você verificar. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 25, que está ligado ao pagamento e à morte de Cristo na cruz, que nos libertou da maldição da lei e da escravidão do pecado. E quero deixar a última referência aqui, que é Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 6, que vai falar de Deus e por sua bondade nos adotou, não só a nós, mas todos os cristãos como seus filhos. Então, volta a dizer, não somos mais escravos do pecado, nem filhos que estão sob a tutela, que seria isso, o cuidado da lei. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você possa refletir mais, ponderar mais, pensar mais um pouco sobre esse assunto, que Jesus Cristo nos resgatou, nos remiu, que Jesus Cristo nos salvou e através de Cristo nós temos uma nova vida. Deus te abençoe.